Olá, caro aluno. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui para dar continuidade no nosso programa, na nossa disciplina Legislação de Trânsito. E hoje o tema é muito interessante, um tema que cai bastante em prova. Vamos falar de sinalização constante do anexo 2 do CTB. É um anexo muito grande, então nós não vamos ter condição de falar numa só aula, vamos dividir em partes. E hoje eu reservei para vocês a introdução, a parte de sinalização, de regulamentação e advertência. Você vai poder ver e rever no nosso grupo do Facebook. Essa aula foi feita exclusivamente para vocês, tá bom? Vem comigo que a aula tá show. Bom, então vamos agora para o que realmente importa. Vamos aí para nossa aula. Falar aqui dos tipos de sinalização. Bom, de acordo com o artigo 87 do CTB, você pode ver, eu vou até aqui resgatar para você o artigo 87, veja bem aí, tá? Os sinais de trânsito se classificam em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, os luminosos, os sonoros e o sexto, que são os gestos do agente de trânsito e do condutor, certo? Então voltemos aqui para a nossa tela. E vocês estão vendo que nós dividimos aqui, né, para que vocês possam entender exatamente o que cada um. Pessoal, isso cai demais em prova de trânsito, tá? Fica ligado em cada detalhe. E muitas coisas, muitas vezes caem detalhes que você não está habituado a ver. Tá? Nem sempre o que cai são as placas de regulamentação ou advertência. Às vezes você tem que ficar ligado aí num tipo numa cor, por exemplo, de uma marca na via, tá? Que nem sempre são apenas branca ou amarela, tá? Temos cores vermelha, temos azul, temos preta, tá? Então você tem que ficar ligado nesses detalhes. Então preste atenção em cada passagem que a gente comentar aqui. Ok? Então a primeira sinalização que nós vamos ver nesse vídeo de hoje são a sinalização vertical, que no geral são as placas, né? Sinalização vertical são todas as sinalizações que ficam no sentido perpendicular em relação ao leito da via. Aquelas placas que ficam na margem, são as placas e as sinalizações que ficam sobre a via, né? Você às vezes está indo numa estrada e você vê uma placa que fica sobre a via dizendo a distância para o destino ou alguma orientação até o destino. Então aquilo é uma sinalização vertical. A sinalização horizontal, um exemplo aqui, né, são as marcas na via, como você pode ver aqui nesse quadradinho, nessa miniatura aqui de foto, certo? Os dispositivos auxiliares são todos os outros dispositivos que nós temos para sinalizar. Olha bem aqui nessa imagem, aqui nessa operação de trânsito, nós temos um cone, que é um dispositivo de sinalização auxiliar, né? Temos aquelas fitas zebradas, temos os cavaletes, como está aqui na tela, temos os tachões, as barreiras, etc. Sinalização luminosa é inevitável que nosso pensamento vá logo aqui no famoso semáforo, né? Temos também o foco de pedestre, que é essa imagenzinha que fica aí também no local onde é apropriado para a travessia de pedestre, que fica sinalizando aí o momento em que o pedestre deve atravessar ou não. Bom, e alertando aí vocês que vêm acompanhando as minhas aulas, vocês devem ter verificado que as aulas anteriores estavam com um certo chiado no áudio, né? Eu peço mil desculpas e eu venho trabalhando incessantemente para tentar sanar aquele chiado e eu acho que só agora eu consegui aí nessa aula de anexo 2. Até a anterior de anexo 1 ainda estava muito ruim o áudio, fiquei até constrangido, mas não tinha muita coisa para eu fazer naquele momento e a pandemia se passando, a quarentena passando e o pessoal querendo estudar e eu acabei me dispondo a fazer daquele jeito, mas em nenhum momento eu descansei, até que eu consegui chegar nesse programa que eu estou usando agora e que acredito que o áudio vai ficar bem mais agradável, tá? Peço desculpas e agradeço muito a paciência de todos. Bom, vamos falar aí da sinalização sonora. A sinalização sonora, todo mundo conhece já os silvos do apito, né? Já foram vários. Quando você se utiliza de legislação e questões antigas para estudar, você se depara com alguns silvos do apito do guarda que já foram como é que eu posso dizer?
já foram revogados, né? Isso já foi alterado, essa questão dos silvos. Só temos 3 agora, né? Que é o silvo que indica siga, o que indica pare, tá? E o que indica redução de marcha, tá bom? Diminuição da velocidade. Temos uma sinalização sonora também que está em fase de projeto de lei. Foi uma lei de 2000 que não foi amplamente aplicada. Se eu não estou enganado, o número da lei é 10.098 de 2000, do ano 2000, que ele trata de uma sinalização sonora também, né? Que é os semáforos que são acessíveis a pessoas com deficiência visual, tá? Para semáforo para cegos. Tá? Então, quando ele se aproxima do semáforo, ele escuta um bip que tem todo um padrão regulamentado, e quando ele aperta no botão, o bip muda de frequência, e quando o semáforo abre, o bip muda de frequência de novo, indicando. Tá? E quando o semáforo está quase para fechar, o bip muda de frequência novamente, para que ele saiba que ele tem que sair dali, que ele não pode ingressar mais na via nesse momento. Então aí é um tipo de sinalização sonora que está sendo aí implantado. Brevemente vai ser alterado aqui o anexo 2 do CTB. Tá? E a sinalização gestual pode ser por conta tanto do condutor, que existem gestos do condutor, e os gestos do agente. Tá? Cada um tem seus gestos, que são gestos de sinalização oficiais, tá? Regulamentados, que podem ser amplamente aplicados. Você vê aqui nessa imagenzinha, esse cidadão aqui colocando o braço esquerdo para fora do carro. Não precisa botar toda a cabeça, obviamente, né? Isso aí é uma gravura, uma ilustração apenas. Mas vocês já estão conhecendo aqui quais são os 6 tipos de sinalização previstos no artigo 87 do CTB. Beleza, pessoal? Então, vamos adiante falar primeiro da sinalização, uma parte da sinalização vertical. Tá? Então, nós temos aí a sinalização de regulamentação. Tá? Regulamentação. Queria que você deixasse aí bem clara a diferença da regulamentação para o sinal de advertência, que são os amarelos, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, esse aqui é a sinalização de regulamentação. O que é uma sinalização de regulamentação? Tá? É uma sinalização que te dá uma ordem, ele te dá uma determinação. Se você desobedecer, você vai consequentemente cometer uma infração de trânsito. Não existe nenhuma sinalização de regulamentação que a sua inobservância não configure uma infração de trânsito, ok? Então, sinalização de regulamentação são todas essas aqui que tem a sua formatação circular com a borda vermelha, tá? Circular com a borda vermelha, tá? Fundo branco e a inscrição em preto, tá? O sinal que vem aqui no meio é em preto, certo? Então, sinalização de regulamentação, borda vermelha, fundo branco e inscrição em preto. E o seu formato, em regra, é circular. Ok? Então, você vai ver que existem 2 exceções a essa regra, quanto ao formato, tá? E quanto à cor também. Tá? Quanto ao formato, nós temos essas 2 exceções, que são as placas R1 e R2. Você pode perceber, ao ler aí o anexo 2, você vai verificar que todas as placas de regulamentação começam com a letra R, R1, R2, R3, etc. Tá? Então, a placa de parada obrigatória, ela tem um formato aqui de um octógono, certo? E a placa de dê a preferência, ela tem um formato de um triângulo. Então, são placas que apresentam o formato diferente, porque o seu próprio formato ele já é uma mensagem que ele está passando. Então, se você chega, por exemplo, e visualiza uma placa dessa aqui circular, você visualiza por trás, você vai ver apenas um círculo preto. O fundo dessa placa aqui é um círculo preto. Você jamais vai saber o que está escrito nela. Tá? Então, essas 2 placas, elas são placas inerentemente de interseções, né? São placas que devem ficar numa interseção, não necessariamente o que a gente conhece como esquina, mas é uma interseção, são placas de interseções. Então, quem vem passando nessa interseção e visualiza uma dessas placas por trás, tá? Vai ver um octógono
octógono preto. Se você vem numa via e você verifica uma placa no formato octogonal, você está verificando ela por trás, você vai ver um octógono preto. Então você já tem a certeza que a pessoa que vem na outra faixa está visualizando a placa de parada obrigatória e vai parar. Então você tem ali, no caso, a preferência para passar, certo? E se você verifica também um triângulo, e se você verifica ele vermelho com esse fundo branco, tá? Você vai ver aí que você tem que dar preferência. E se você vem numa outra via e verifica um triângulo desse aqui invertido na cor preta, você sabe que você pode passar, porque a pessoa que vem na outra via está vendo ela de frente e vai te dar a preferência, certo? Então isso aí são placas cujo formato já é uma mensagem, é por isso que elas configuram uma exceção à regra do formato circular, certo?